Olá amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast e a pergunta que eu quero responder, eu quero que você responda, é se o governo americano está tentando interferir nas eleições brasileiras. Assista esse episódio até o final e tire as suas conclusões. Então eu faço uma pergunta simples, mas extremamente séria. Os Estados Unidos estão apenas acompanhando legitimamente a eleição brasileira ou já começaram a ultrapassar os limites? Mas antes que alguém transforme esse episódio em torcida política, eu quero estabelecer uma regra. Aqui, nós não vamos partir da conclusão, não vamos dizer que houve interferência sem prova, também não vamos fingir que tarifas, vistos, declarações públicas e contatos diplomáticos não produzem efeitos políticos. O objetivo desse episódio é separar o que está confirmado, o que é a versão do governo brasileiro, o que é a versão do governo americano e o que pode ser concluído juridicamente a partir desses fatos. O primeiro fato é que o Brasil negou pedidos de visto a 2 funcionários ligados ao setor da democracia, direitos humanos e trabalho do Departamento do Estado americano. Autoridades brasileiras disseram que havia uma preocupação e que a visita fosse usada para questionar a credibilidade do sistema eleitoral e influenciar o ambiente político antes da eleição. E a resposta do governo americano foi diferente. O Departamento de Estado rejeitou essa acusação e apresentou a iniciativa de vir até o Brasil como uma conversa formal, normal sobre valores democráticos, liberdade de expressão e integridade de processos eleitorais. Portanto, meus amigos, neste primeiro ponto há um fato confirmado: a negativa dos vistos, e há 2 interpretações sobre a finalidade da viagem. Segundo fato, houve contatos da representação americana com autoridades e interlocutores brasileiros. O problema começa quando a finalidade do contato deixa de ser apenas compreender o funcionamento das instituições, da urna, e passa a ser pressionar, deslegitimar ou favorecer determinado grupo político. É exatamente esse o limite que está em debate. Por outro lado, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, intensificou ações de transparência sobre o sistema eletrônico e de votação. A Justiça Eleitoral anunciou atividades públicas entre os dias 3 e 9 de agosto, com demonstrações das urnas, visita, palestras. Paralelamente, os Estados Unidos aplicaram tarifas sobre uma parcela relevante de produtos brasileiros. Segundo dados divulgados pelo governo brasileiro, pela imprensa internacional, alguns produtos passaram a enfrentar tarifas de 25% e uma parte de exportações ficou sujeita a alíquotas combinadas maiores, enquanto milhares de itens receberam exceções. Assim, o conflito não está legitimado às urnas. Ele envolve comércio, empregos, empresas, vistos, declarações diplomáticas e uma eleição presidencial. Agora precisamos responder uma pergunta: o que seria de fato interferência estrangeira numa eleição? Interferência não é uma opinião emitida por um governo estrangeiro. Chefes de Estado comentam eleições, defendem valores e expressam preferências políticas. Isso pode ser inconveniente, deselegante ou estrategicamente calculado, mas não é automaticamente uma violação de soberania e nem uma interferência. Agora, a situação se torna mais grave quando existe uma ação organizada para alterar o ambiente eleitoral de outro país. Isso pode ocorrer por financiamento clandestino, desinformação coordenada, ataques cibernéticos, ameaças ao condicionamento de benefícios econômicos, mais ou menos como aconteceu aqui, se ficar comprovado, ou sanções dirigidas a um país no sentido de influenciar o voto, apoio material ou uma candidatura. Mas aqui é importante separar influência de interferência. Todo país relevante influencia o debate internacional. Interferência pressupõe ultrapassar os limites e tentar afetar de forma ilegítima a autonomia de um país. Mas outra pergunta é importante: o Brasil poderia negar esses vistos a essas pessoas dos Estados Unidos que queriam fazer uma visita no Brasil relacionada à situação das urnas? A resposta é sim. A concessão de visto é uma declaração soberana de um Estado. Um país não é obrigado a admitir todo funcionário estrangeiro que queira entrar no nosso território. E acontece que quando o governo considera que a presença pode contrariar interesses nacionais, essa autorização pode ser negada, respeitadas regras aplicáveis ao caso. O atual presidente Lula utiliza a palavra soberania para apresentar o Brasil como um país que não aceitará pressões externas. O governo Trump
tem histórico de utilizar tarifas, sanções e declarações públicas como instrumentos de negociação e de política externa. Seu governo também mantém proximidade ideológica com setores da direita brasileira. O candidato Flávio Bolsonaro busca a interlocução com autoridades americanas e aparece no centro da disputa porque é apresentado como adversário de Lula e aliado político do campo trumpista. A proximidade política não equivale a apoio eleitoral, e apoio político informal não equivale automaticamente a interferência ilegal, como no caso das urnas. A pergunta relevante é: decisões do governo americano estão sendo tomadas como política de Estado ou foram calibradas para favorecer uma força eleitoral brasileira sem documentos, sem ordens, sem condicionamentos explícitos ou provas adicionais? Agora eu quero ouvir, escreva aqui a sua opinião. Os Estados Unidos estão fazendo uma prática legítima ou está tentando pressionar para influenciar na eleição brasileira de 2026? Comenta aqui o que você acha.